Boa noite, meu nome é Rejane, eu sou da Igreja Batista na Praia da Armação e eu quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar hoje meditando na Palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versos 16 e 17, que diz o seguinte: Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem: Tocamo-vos flauta e não dançaste. Cantamo-vos lamentações e não choraste. Nós vamos orar para que a palavra de Deus possa edificar a nossa vida, possa nos abençoar nessa noite. Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a Tua palavra e pedir que Teu Espírito possa tocar no coração de cada pessoa que estará participando deste vídeo e que o Teu Espírito use a Tua palavra como instrumento para falar a nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico que nós lemos, ele vai falar sobre a importância do discernimento. Jesus usa essa ilustração para mostrar aos judeus a falta de compreensão que eles tinham a respeito de João Batista e a respeito dele mesmo. Jesus mostra como que o povo estava longe de discernir aquilo que se encontrava à frente deles. Essa é uma preocupação que nós devemos ter em nossos dias. Como nós temos compreendido o tempo que estamos vivendo? A maneira que nós compreendemos o tempo que vivemos, ela afeta diretamente todos os aspectos da nossa vida. Como crentes em Jesus, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos capacite com discernimento espiritual para não só reconhecermos o tempo que nós estamos vivendo, mas também para nos ajudar a saber como agir diante daquilo que nós estamos vivendo. A ilustração das crianças brincando nos mostram duas realidades comuns na vivência judaica. A festa de casamento, onde havia música de alegria para danças, e o funeral, que entoavam cantos de lamento para lágrimas. As crianças não estavam respondendo de maneira adequada e não parecia ter entendido a intenção daquela brincadeira. Quando tocava a música para a dança, não dançavam. Quando tocavam o lamento, não choravam. Elas podiam também ter se acostumado a ver tanto o lamento como a dança e assim não conseguiam se posicionar de forma coerente, às vezes sendo totalmente indiferente àquilo que estava acontecendo ao redor delas. Sim, os adultos devem saber como se comportar diante das situações que o mundo apresenta. Num funeral, temos um comportamento totalmente diferente do que num casamento. As roupas, as emoções, as conversas, tudo é totalmente diferente. Para cada situação, uma maneira de se comportar. As crianças, no entanto, nem sempre conseguem discernir tais diferenças e brincam tanto no funeral quanto no casamento, indiferente das circunstâncias. Jesus comparou aquela geração a crianças que não conseguem discernir o que está acontecendo. Queridos irmãos, como temos percebido o tempo que estamos vivendo hoje? Como que Jesus nos compararia? A adultos ou a crianças? Todo tempo é um tempo profético, de Adão a Apocalipse. Entretanto, precisamos reconhecer em qual momento histórico estamos nós caminhando. O apóstolo Paulo nos diz que Jesus, por exemplo, ele veio na plenitude dos tempos, em Gálatas 4:4. E também Timóteo nos diz que nos últimos dias sobreviriam sobre nós tempos muito difíceis, 2 Timóteo 3:1. É notório que nós estamos muito mais próximos de Apocalipse e dos dias de Timóteo do que em qualquer tempo antes na história. Nós precisamos meditar qual tem sido a nossa postura em relação ao tempo presente. Sabemos que o nosso comportamento ele vai ser definido pelo nosso entendimento. Estamos enfrentando
um momento de crise mundial. A pandemia que está diante de nós hoje, ela já está começando a cair no senso comum. As pessoas parecem que não estão mais preocupadas, não estão mais chorando pelos mais de 40 mil mortos. Estamos nos expondo desnecessariamente como crianças que não têm discernimento, ignorando uma doença que ela ainda não foi controlada. Muitos têm fechado os olhos para não ver e assim continuam caminhando. Por outro lado, alguns estão supervalorizando tal situação e provocando um medo que está imobilizando as pessoas de uma forma tal que outras doenças, sem ser o coronavírus, têm atingido-as, como síndrome de pânico, ansiedade e depressão. Querido, nós precisamos ter bom senso e aplicar os conselhos da palavra de Deus à nossa vida. O prudente, diz Provérbios, antevê o perigo e toma as precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. As situações do presente, elas só poderão contribuir para o nosso bem se nós buscarmos em Deus para vivermos o tempo de hoje com sabedoria. O prudente, diz Provérbios 14:8, sabe para onde vai, mas os insensatos enganam-se a si mesmos. Enquanto eu escrevia esse sermão, bateu na nossa janela um vento sul. Eu tive que parar, levantar, fechar as janelas, porque não ia adiantar eu continuar sentada tentando escrever ou ignorando o vento, porque ele ia trazer destruição sobre a minha casa, sobre aquilo que eu estava fazendo. Então eu precisei interromper e precisei tomar algumas medidas. Assim também, como crentes, nós precisamos localizar o tempo histórico que nós estamos vivendo para podermos fazer tudo o que está ao nosso alcance para cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida. E o que Deus tem esperado de cada um de nós nesses últimos tempos? Quero responder com 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Que nós possamos buscar em Deus forças espirituais para o amadurecimento que Deus deseja que nós tenhamos, para que nós cresçamos na fé, para que nós cresçamos no conhecimento da palavra de Deus, para que nós cresçamos no entendimento, em sabedoria, em graça, para que nós possamos cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós nesse tempo. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa missão tão importante de crescimento espiritual. Amém.